No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, aqui estamos mais uma vez para refletirmos sobre a mensagem eterna do nome do eterno Deus e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar você a refletir comigo mais uma vez, Sempre, todos os dias aqui. Eu tenho recebido muitas mensagens aqui mesmo no canal no YouTube. Para você que acompanha este áudio aí pelo WhatsApp ou está ouvindo pela rádio Betel, dentro do programa Nossa Voz, veja que interessante. Algumas pessoas escrevem nos comentários, mas Tony, explica aí a passagem de Daniel que fala do ancião de dias e do filho do homem. São dois ali, muito claro, então é claro que a Trindade existe. Fala um pouco sobre este assunto. Bom, de antemão eu já quero antecipar que os temas quanto mais complexo, o que exigem mais tempo para a explicação, seria uma aula, uma palestra, um simpósio para a gente conversar sobre o tema. Mas aqui eu chamo você para reflexão. Então deixa eu ler a passagem sugerida. Vamos lá, o texto está em Daniel capítulo 7, verso 13. Ouça o que diz, preste bem atenção. Você que acredita na Trindade, ouça. Eu estava olhando nas minhas visões, diz Daniel falando, eu estava olhando, verso 13, Daniel 7, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Ouviu aí? O Filho do Homem recebe o poder do ancião dos dias, É dado para ele um domínio, honra, é eterno, reino eterno dele, nunca mais terá fim. Todos vão servi-lo. E o que dizem os defensores da Trindade? Está vendo? O Pai deu poder para o Filho. Jesus fala isso também nos evangelhos. O Pai confiou tudo no Filho, tudo que o Filho faz, o Pai faz também, tudo que o Pai faz, o Filho faz também. Então tá aí a Trindade. Tem certeza que esse texto está apresentando uma Trindade? Tem certeza absoluta? Vamos analisar para ver se tem Trindade aqui, só nesses minutinhos aqui do Minuto da Unicidade. Primeiro ponto que a gente precisa deixar bem estabelecido. Não tem três pessoas nesse texto. O que nos apresenta aqui Daniel é um ancião, um velho, passando para o filho do homem, em tese o mais novo. E se essa pintura de Daniel aqui está certa, logo não tem três aqui, tem dois. Dois personagens no texto. Aqui a Trindade vai ficar faltando um. E sempre que utilizam passagem para mostrar a Trindade, sempre, na maioria, são dois. É o pai falando do filho, o filho falando do pai. Aqui é um ancião falando do filho do homem. Esse é o primeiro ponto a abordar desse texto. Primeiro texto para a gente refletir. Não tem Trindade aqui. Se tem Trindade, tinha que ter pelo menos aqui, no mínimo, um pássaro, que é o que aparece lá em Mateus capítulo 3, verso 16, no batismo de Jesus. No mínimo aqui, tivesse um pássaro vindo, aí a gente poderia começar a conversa em se tratando de Trindade. Esse é o primeiro ponto a se observar. A segunda questão é, se o texto aqui diz respeito a uma questão literal, há uma desigualdade na dualidade, não é Trindade, porque não são dois. Então, dentro do unitarismo, e aí o unitarismo estaria certo, porque um é mais velho do que o outro. E se um é mais velho que o outro, cadê a igualdade da Trindade aqui? Cadê os dois? Não são iguais? Jesus falou que ele é igual ao Pai. Mesma coisa. E a Trindade prega o quê? Os três são iguais em atributos, em poder. Então não tem um mais velho do que o outro. Não tem um que é velho e o outro é novo. O que sugere o texto de Daniel, capítulo 7. Sugere que um é mais velho do que o outro. Esse é o segundo ponto a se abordar. Não são três iguais?
Veja que basta você fazer as perguntas. Atenção, pastor, doutor, teólogo, filósofo, teólogo, ei, basta você fazer as perguntas, regras básicas da teologia, da hermenêutica, que é o que, quem, quando, para quando, né? Aquelas perguntas que o jornalismo também aproveita. Quem escreveu, para quem escreveu, vamos olhar para o texto, vamos fazer perguntas no texto, não é assim que nos ensina a hermenêutica? Faça a teologia, se você não fez ainda, faça, que você vai aprender a regra de interpretação do texto. Isso é muito importante aqui, antes de você pegar esse texto e vir falar que são 3 aqui. Foge a regra completa, porque você vê 3, aonde o texto está mostrando no máximo 2. Muito bem, vamos lá, continuar. Desculpa a veemência, não estou aqui brigando, eu só estou expondo aqui uma reflexão dentro de um tempo que é escasso aqui, se não deixa de ser o minuto da unicidade. Outro ponto que a gente precisa refletir aqui, que Daniel está falando, estava eu olhando nas minhas visões da noite. Então isso aqui não é uma questão literal, já começa por aí. Aqui, quem tem visão parecida é lá em Apocalipse, João, o evangelista. Esse texto de Daniel, principalmente aqui, essa questão escatológica de Daniel é uma questão pura e tão simplesmente simbólica, de escatologia, mas tem muito simbolismo aqui. Até porque, se você olhar os versos anteriores, o que nos ensina a teologia, veja como que é o ancião de dias. Como que ele é? Vamos ver a descrição do ancião? Presta atenção, vê se não é semelhante com a de Jesus, lá em Apocalipse capítulo 1. Eu continuei olhando, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Aí, ó, uns tronos. Mesma visão lá de Apocalipse, que viu 24 tronos, tá? Foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou e sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça era branco como a lã pura e do seu trono chamas de fogo. Tá lembrando de quem aqui, o ancião de dias? Pega esse ancião de dias aqui e bota lá em Apocalipse capítulo 1 com a descrição, vê se não bate, como que era o ancião de dias, assentado num trono, ao redor desse trono havia outros tronos, a veste dele era branca como lã, vai vendo a descrição, vai batendo com quem, no seu trono era como chama de fogo, havia roda de fogo ardente, e aí você vai vendo a descrição, estive olhando e saía uma voz com grandes palavras, voz de muitas águas, né? E aí você vai lendo, e aí você vai vendo que é uma simbologia. Ele consegue, é o que Daniel consegue escrever, é o que João consegue escrever, você está me entendendo? E aí ele vai chegar no verso 13. Observe aqui que quando ele fala que olhei nas nuvens do céu, eis que vinha como filho do homem, aí já é outra visão. E esse filho do homem dirigiu-se ao ancião dos dias. Isso aqui não é questão literal. E dentro dessa visão de Daniel, dentro dessa visão futurística de Daniel, não era uma visão de algo que estava acontecendo ali, porque quando você vai ver o texto terminar, o que Deus fala para ele? Daniel, olha, sela isso aí, escreve, fecha, sela, porque isso aí vai ser, lá para frente, Daniel, isso não é para agora. É lá para o final dos tempos. E o Filho do Homem, vindo na nuvem do céu, recebendo poder, domínio, reino. Lembra que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 26, ele fala para os judeus dizendo o seguinte: breve vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Os judeus entenderam exatamente, eles rasgaram suas vestes, porque blasfêmia, não precisamos mais de que ele fale nada, ele já acabou de confessar que a grande blasfêmia, porque eles entenderam que Jesus estava falando ser ele, o que Daniel falou lá, na sua visão, que ele, o Filho do Homem, quando fala Filho do Homem, está falando da condição humana, do reino humano de Cristo, está falando de milênio de Cristo, não tem nada a ver com um ancião, porque um passou para outro. Deus é velho, gente. Por acaso você acha que Deus é um velho ancião de dias, quase morrendo? Pelo amor de Deus, isso não é literal, isso é simbologia, isso é figura de linguagem, é a forma que o autor
escolheu para expressar algo que estava fazendo um outro sentido. Não tem trindade. Daniel é monoteísta até o tutano dos ossos dele. Não está falando de 2, muito menos de 3. Está dizendo que o Filho do Homem vai receber domínio, governo, todos os reinos da terra vão se curvar diante dele. Está falando de milênio, de Cristo, o Filho do Homem, o governo humano, teocrático. É Deus manifestado na carne que vai reinar sobre a terra. Ponto. Jesus é Deus sobre todos, Romanos 9:5. Isaías 9:6 diz que ele é o Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, ao mesmo tempo é rei, é príncipe, é pai. É o Filho que se nos deu, é tudo. E você já vê aqui que já tomamos mais de 10 minutos. Volto a dizer, esse é tema para uma palestra, para um simpósio. Então, às vezes, as pessoas ficam zombando de mim no YouTube, citando essa passagem. Mas cadê a Trindade nesta passagem? Pelo amor de Deus! Onde está a Trindade no texto de Daniel 7, 13 e 14? É a mesma coisa de Apocalipse capítulo 5, que o Cordeiro tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. São simbologias que as pessoas literalizam, que a teologia literalizou para provar o mistério que eles não conseguem explicar. Você está me entendendo? Para provar um mistério que a teologia não conseguiu arrumar respostas ou explicações, vamos pegando as passagens. Não importa se tem simbologia ali, não importa se não é real aquilo ali, se não é literal, mas tem 2 aqui, então vamos botar 2, mas é 3, não importa, achando 2 está ótimo. É assim que vamos interpretar as Escrituras santas? Com o olhar da teologia humana, com o olhar da teologia romana. Não é assim que se estuda as Escrituras sagradas. Não é desta forma. E é por isso que temos propostas como essa aqui, do Minuto da Unicidade, para chamar a reflexão para o tema. E faz bem você orar pela gente, interceder por nós, nos apoiar segundo as suas condições, para que nós possamos estar mais tempo no ar, falando, mas eu quero saber mais sobre esse assunto, eu fiquei interessado em saber mais sobre Daniel, sobre Apocalipse. Me convida para dar uma palestra na sua igreja sobre o tema. Se gosta de estudar a fundo as Escrituras, prepare um final de semana, me convida. Quanto que você cobra, Tony? Eu não cobro nada. Quanto que eu cobro para sair daqui de Campinas, em São Paulo, para ir, por exemplo, lá no Amazonas, dar esse estudo? Nem R$1. Quanto que o Tony cobra para poder levar essa palestra em Nova Iguaçu, na Barra, na capital paulista, em qualquer parte do Brasil? Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou no Canadá ouvindo essa palavra, estou aqui na Espanha. Quanto que você cobra para me trazer esse maná? Nem R$1, nem $1. Eu só não sei, por questões de trabalho, eu sou CLT registrado, eu só não sei se terei recursos para ir aonde você quer que eu vá. Mas se você está disposto a levar conhecimento sem o fermento humano, eu me coloco à disposição, a gente organiza uma folga, a gente organiza um final de semana e você ajuda com a passagem, se for o caso. Ajuda com a passagem? Será que não tem a passagem aí, pelo menos? Nós vamos aí na sua igreja, nós vamos aí na sua, aluga um salão, se for o caso, um saguão de hotel, qualquer lugar, nós vamos falar. Eu quero que você traga essa palavra num centro espírita, ou num centro de candomblé. Aonde? Vou. Na sinagoga? Vou. Aonde é que você quer que eu vá? Aonde Deus mandar, nós vamos falar essa mensagem. Mas não deixe essa palavra guardada na gaveta. Não deixe essa preciosidade ao ar. Não deixe que as pessoas que estão à sua volta, que dependem de você, ficar sem ouvir essa palavra. O Tony não cobra nem R$1. Se tem outros caras que cobram, problema de quem cobra. Eu não cobro e sou contra cobrar para pregar. Não é bíblico, não me interessa quem está ouvindo essa palavra. Cobrou para pregar? Não, isso não é bíblico. Isso é antibíblico. Mas é claro que, se eu não tiver recursos para estar indo, eu apenas peço uma ajuda para se locomover, e nada mais do que justo, né? Essa é que é a grande realidade. Mas invista no conhecimento, invista no saber, e é isso, que você cresça, como diz Pedro, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Para você que ouve na Rádio Betel, obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que acompanha no YouTube, muito bom dia. Deus abençoe você. Até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.